Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Gênesis 22, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto ao Senhor em um dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela sua mensagem que é vida aos nossos corações, é luz para os nossos caminhos. Te pedimos nessa hora, Deus, que o Senhor possa ministrar a sua palavra ao nosso coração. Que fique sobre essa plataforma, sobre essa igreja, apenas aquilo que é a tua vontade para nós nessa manhã. Fala conosco, Deus, que a tua palavra possa iluminar as nossas vidas, que a tua palavra possa trazer luz para os lugares mais obscuros da nossa alma e para que nós possamos sair deste lugar nesta manhã renovados pela tua palavra, que é vida e vida abundante em todos nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? O texto que nós acabamos de ler no livro de Gênesis vai contar uma história muito conhecida, uma história muito famosa de um homem conhecido também como o pai da fé, aquele que nos instrui em fé em tudo que faz, aquele que nos mostra fé em tudo que faz através da sua vida. Abraão é aquele muito conhecido quando nós dizemos que ele recebeu aquela palavra: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, demonstrando fé mais uma vez. E aqui nós temos mais um relato de um homem demonstrando fé mais uma vez durante décadas esperando por um filho, e então depois ele recebe essa promessa, e então ele tem o seu filho, o filho da promessa, aquele que foi gerado pela promessa, e mais uma vez então ele precisa demonstrar fé, a fé de sacrificar o seu filho, a fé de entregar o seu filho. E o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre a provisão de Deus sobre nós. Estava prestando atenção agora enquanto rodavam os recados e você percebeu que está sendo o último de tudo esse ano, né? Os últimos cultos, a última ceia, porque o ano está acabando. Nós estamos na última semana do penúltimo mês do ano. Próximo culto de domingo já é ceia, a ceia do Senhor, a última ceia do ano, a ceia de dezembro. E talvez você se lembre aí a roupa que você usou na virada do ano, o que você fez na virada do ano. E o que faz com que eu e você continuemos caminhando naquilo que nós prometemos no início do ano? A nossa fé. O que faz com que eu e você venhamos a continuar acreditando naquilo que Deus faria esse ano? A nossa fé.
E através da nossa fé, nós geramos as coisas. Através daquilo que nós cremos, através daquilo que nós depositamos a nossa fé, nós começamos a gerar coisas. E eu quero falar para você nessa manhã sobre um Deus que provê. Mas que um Deus que também antes das provisões, vem as provações. Talvez durante todo esse ano você experimentou muita provisão de Deus na sua vida. Você experimentou Deus provendo em muitas áreas da sua vida durante esse ano. Mas também você experimentou muitas provações durante esse ano. Talvez você experimentou os melhores dias da sua vida durante esse ano. Talvez você também experimentou os piores dias da sua vida também durante esse ano. Mas muitos de nós queremos apenas a provisão de Deus, mas não queremos passar pelas provações que existem na caminhada de fé. E Abraão nos ensina exatamente isso. Antes de experimentar a provisão, ele passa pela provação. E existem algumas coisas, meu irmão, na minha e na sua vida que nós precisamos de fé para fazer e para acontecer. Isso que Abraão sai para fazer, por exemplo, sem fé, é uma loucura. Sem fé é um atentado, sem fé é uma violência, sem fé Abraão é um maluco. Mas através da fé ele está obedecendo algo que Deus lhe ordenou. Assim é na minha e na sua vida, meu irmão. Tem muitas coisas que eu e você fazemos nos nossos dias sem fé, e por isso nós achamos loucura. Tem coisas que eu e você fazemos no nosso dia a dia que nós mesmos não acreditamos naquilo que estamos fazendo. E sem fé, meu irmão, muitas coisas são loucura. Sem fé no Filho de Deus, sem fé no poder de Deus, sem fé naquilo que Deus pode fazer, é loucura. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã é sobre nós termos fé naquilo que Deus nos mandou fazer. Sabe, nós não podemos deixar com que roubem do nosso coração a fé na palavra que Deus nos entregou. Nós estamos chegando na reta final de um ano e talvez algumas palavras ainda não se cumpriram na sua vida. Talvez você ainda não viu algumas coisas acontecendo na sua vida. O que eu quero falar para você nessa manhã, nós precisamos persistir em fé, porque através da fé nós fazemos com que as palavras de Deus se tornem possíveis. Quando a fé começa a ir embora, meu irmão, a palavra de Deus começa a virar loucura. Quando a fé começa a ir embora, as ordenanças do Senhor começam a virar loucura, inalcançáveis, inatingíveis, inimagináveis. Porque o que faz eu e você alcançarmos aquilo que Deus prometeu para nós? Se não a fé. Não a fé em nós, não a fé na nossa força, não a fé nos meus estudos, não a fé no meu intelecto, a fé naquele que prometeu. A fé no que a Bíblia diz, que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, e ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso eu e você precisamos tomar posse das palavras que Deus nos deu, e não deixar com que roubem de nós a nossa fé. Nos últimos dias, meu irmão, nós precisaremos de fé. Nessas últimas semanas nós precisaremos de fé. Fé para continuar crendo, fé para continuar caminhando, fé para continuar avançando. Fé para fazer com que as coisas que Deus nos prometeu não se tornem loucura. Perdemos a fé, as palavras de Deus se tornam loucura, porque nós começamos a olhar para os nossos recursos, porque nós começamos a olhar para as possibilidades. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, as palavras que Deus libera sobre a minha e a sua vida, quando nós olhamos para ela com as lentes da fé, nós vemos coisas possíveis no meio de tudo aquilo que era impossível. Quando nós olhamos para as palavras de Deus com as lentes da fé, nós conseguimos ver caminho no deserto, nós conseguimos ver riachos no ermo, nós conseguiremos olhar para um vale de ossos secos e ver ali nascendo um grande exército de homens, quando eu e você olhamos para a nossa vida com as lentes da fé. O que eu quero encorajar você nessa manhã é para começar a sua semana olhando para a sua vida com as lentes da fé. O mesmo Deus que me trouxe até aqui é o mesmo Deus que me levará a partir daqui. O mesmo Deus que sustentou a minha casa até aqui é o mesmo Deus que sustentará a minha casa a partir daqui. É o mesmo Deus. Através das lentes da fé eu posso ver as coisas existindo. Através das lentes da fé eu posso ver as promessas se cumprindo. Através das lentes da fé eu posso ver a minha casa se rendendo, a minha família se rendendo. Através das lentes da fé eu posso ver o meu trabalho sendo transformado, a minha cidade sendo transformada. Através das lentes da fé nós trazemos à existência as coisas que não existem como se já existissem. Que Deus nos lembre neste dia as lentes da fé todos os dias da nossa vida, para que nós possamos olhar para a vida com as lentes da fé.
As lentes da fé nos possibilitam a viver aquilo que Deus tem para nós. E nos últimos dias nós estamos perdendo a vontade de viver, estamos perdendo a crença em Deus, estamos perdendo a fé nas palavras de Deus. Porque virou tudo loucura. Porque nós não conseguimos mais crer, nós não conseguimos mais ver. Tem muita coisa, meu irmão, na minha e na sua vida que, se feita sem fé, parece loucura. Que nessa manhã Deus derrame sobre nós as lentes da fé. Deixa eu falar para você, uma boa palavra não é uma palavra que você se emociona e chora em um culto como esse de domingo, mas é uma palavra que transforma a sua vida na sua segunda-feira. É uma palavra que vai transformar a sua semana, é uma palavra que vai transformar a sua vida. A minha oração para essa manhã é para que Deus não te emocione, é para que você não saia desse lugar chorando, mas que você saia amanhã da sua casa transformado. Sabe, nós não precisamos de mais cultos emotivos, nós não precisamos de mais cultos emocionais, nós precisamos de transformação. O bispo sempre prega isso, o evangelho ele não é adaptativo a nós, o evangelho ele nos transforma por completo. Então, você não precisa talvez de mais emoção, talvez nós precisamos de um choque de realidade para entender, o ano está acabando, a vida está passando, as coisas estão acontecendo. Será que nós ainda estamos olhando para as coisas que Deus nos prometeu com os olhos da fé? Ou será que nós já decretamos tudo como loucura e abandonamos e não queremos mais? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A minha fé e a sua fé, ela é e sempre será testada. Você já passou por alguns testes de paciência? Já? Tem assim aquela pessoa que ela é o seu teste de paciência, não é? E essa pessoa geralmente tem nome, né? Você lembra aí o nome dessa pessoa? É? Olha para ela aí, talvez o teu teste de paciência está do teu lado. É ou não é verdade? Talvez o teu teste de paciência tem nome, sobrenome, CPF, tem até endereço, tem até Instagram. Não é verdade? E tem algumas coisas que testam também a nossa fé. Tem algumas circunstâncias da vida que testam também a minha e a sua fé. E por que dizer que a minha e a sua fé não deve ser testada? Afinal de contas, um bom soldado, ele é testado na guerra. Afinal de contas, uma boa construção, os seus alicerces são testados no meio de uma tempestade. A minha e a sua fé, meu irmão, é tentada nos dias difíceis. A minha e a sua fé é testada nos dias de tribulação, nos dias de desespero. A fé de um bom cristão é testada quando tudo está indo mal. Quando tudo está indo mal na minha e na sua vida, nesses dias, a minha e a sua fé está sendo testada. Por quê? Confiar quando está tudo bem é fácil. Confiar quando se tem dinheiro na conta é fácil. Confiar quando se tem saúde é fácil. Confiar quando tudo está no meu controle é fácil. Mas e quando eu não tenho mais controle sobre as coisas? Quando eu dependo de alguém? Quando eu dependo de uma resposta? Quando eu dependo de uma intervenção divina? É nesses dias que a minha e a sua fé são testadas. E a minha e a sua fé precisam ser testadas, porque uma vez que elas são testadas, elas são aprovadas. Uma vez que a minha e a sua fé são testadas e nós passamos no teste, então nós estamos aprovados na vida de fé. E eu quero compartilhar com você, nessa manhã, alguns ensinamentos muito práticos, para que nós possamos provar a provisão de Deus na nossa vida. Eu não sei pelo que você tem orado nos últimos dias. Talvez você tenha orado pelo seu negócio, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Talvez você tenha orado pelo seu relacionamento, pela sua família. Talvez você tenha orado por você mesmo. Eu não sei quais são os seus pedidos de oração, mas uma coisa é fato, todos nós temos pedidos ao Senhor, todos nós temos súplicas ao Senhor. E todos nós também precisamos de uma provisão de Deus. Existe alguma coisa na sua vida, hoje, que só Deus pode fazer? Responde para você aqui dentro. Tem hoje alguma coisa na sua vida que só Deus pode fazer? Todo o dinheiro do mundo não resolve. As melhores pessoas, os melhores contatos não resolvem. Alguma coisa que só Deus pode fazer. Isso é a provisão divina. Quando não se tem mais o que fazer, apenas um toque de Deus. Essa é a provisão divina. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero compartilhar com você alguns pontos para nós podermos desfrutar da provisão divina. Disso que esse homem de Deus, Abraão, experimentou com o seu filho Isaac. E alguns desses pontos são muito práticos. E se você está anotando aí, eu quero encorajar você a anotar eles. O primeiro desses pontos
é que nós precisamos responder rápida e prontamente a Deus. E por que eu digo isso? Sobre nós respondermos rápido e prontamente. Porque nós vivemos em dias onde se a pessoa demora mais de 5 minutos para te responder no WhatsApp, você liga para ela. Você conhece alguém assim? Se a pessoa te demora mais de 10 minutos para responder o seu e-mail, você liga e diz, olha, eu acabei de te mandar um e-mail. Nós vivemos dias muito rápidos, onde se a sua internet demora mais de 5 segundos para abrir uma página, você começa a atualizar a página e você liga na internet, olha, isso aqui não está funcionando, tem que jogar fora isso aqui. Nós vivemos dias muito rápidos, onde as conexões são muito rápidas, onde as respostas precisam vir muito rápidas. Mas e quando diz respeito à nossa conexão com Deus? E quando diz respeito à nossa crença em Deus? Nós também precisamos responder rápida e prontamente. E aí eu quero dissecar esse texto com você. Se você está com a sua Bíblia aí ainda e você quer abrir ela ou ler comigo, no versículo 1 do capítulo 22, vai nos mostrar exatamente isso. A velocidade da resposta de Abraão para as demandas de Deus. E o texto diz assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Aqui está a primeira coisa que eu e você precisamos aprender com esse texto. As respostas precisam ser rápidas. Deus tem pressa. Deus não tem pressa porque Ele está atrasado. Deus tem pressa porque as coisas precisam acontecer, querendo você ou não. Então, nessa manhã Deus está dizendo, fulano, você tem que dizer, eis-me aqui. Consegue entender? Deus está procurando nesses dias, meu irmão, pessoas proativas, pessoas que respondem rápido, pessoas que estão dispostas a fazer, a resolver problemas, a solucionar problemas. Deus chama Abraão, Abraão, ele responde, eis-me aqui. E aí talvez você diz, não, mas esse eis-me aqui pode ter demorado algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos. A Bíblia não diz. Mas uma coisa é fato, meu irmão, todo mundo ama gente que responde rápido. Todo mundo ama gente que resolve as coisas rápido. Então, quando eu e você ouvimos fulano, a minha e a sua resposta para Deus precisa ser o mais rápido possível. Eis-me aqui. E aí o texto continua dizendo, então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E aqui, meu irmão, aqui mora a resposta para a provisão de Deus. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e foi. Aqui mostra o tipo de gente que Deus provê. É o tipo de gente que na manhã seguinte se levanta e vai. Tem coisas que Deus pediu para mim e para você no começo do ano. Tem coisas que Deus pediu para mim e para você há anos atrás. Tem coisas que Deus pediu para mim e para você há meses atrás. E nós ainda estamos sentados, aguardando a provisão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A provisão só vem quando a gente se levanta e vai. Nós estamos sentados esperando a provisão. Nós estamos sentados esperando o recurso. E Deus está esperando nós nos levantarmos e irmos. Uma coisa é fato na minha e na sua vida, meu irmão. Quando nós damos o passo, Deus coloca o chão. Mas Deus só coloca o chão para quem se levanta e vai. Quantas coisas Deus já te pediu? Quantas coisas Deus já ministrou no seu coração? Quantas vezes Deus já disse, faz isso, faz aquilo? E nós estamos há dias, há semanas, há meses, há anos, sentados, esperando a provisão de Deus. Mas quando a conta fechar, eu vou. A conta nunca vai fechar. Mas quando tudo for favorável, eu vou, meu irmão, nunca vai ser tudo favorável. O que eu e você precisamos entender com esse texto é que quando Deus nos chama, é na manhã seguinte, é se levantar, é arrumar as coisas e é fazer. Porque o mesmo Deus que chamou é o mesmo Deus que supre, o mesmo Deus que chamou é o mesmo Deus que capacita. Por isso nós aprendemos com esse texto, Abraão, na manhã seguinte, se levantando e indo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Tem coisas na minha e na sua vida que não é para ano que vem, é para amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã. É aquela ligação, é aquele e-mail, é aquele abraço, é aquele toque. É amanhã de manhã, é na manhã seguinte. Abraão se levantando e indo. Tem coisas na minha e na sua vida, meu irmão, que não pode esperar para amanhã. Decisões que nós precisamos tomar, escolhas que a gente precisa fazer. Nós não temos todo o tempo do mundo. E eu não estou falando que você vai morrer amanhã. Mas se você pode solucionar um problema amanhã, solucione.
Abraão, na manhã seguinte, ele se levanta e ele vai. Eu e você ficamos procrastinando e jogando para frente, deixando para a semana que vem, e deixando para amanhã e deixando para o ano que vem. E tudo isso está virando uma bola de neve e nós não conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Porque esse texto vai nos ensinar como experimentar a provisão de Deus. Passo número 1, responda rápida e prontamente. Você não chama Deus de rei? Você não chama Deus de Senhor? Qual é o servo que, ouvindo o seu rei falar, não obedece rápida e prontamente? O rei está falando nessa manhã. O Senhor está falando no seu coração nessa manhã. Responda rápida e prontamente. Que Deus possa encontrar em nós pessoas que respondem rápido e prontamente. Sabe, pessoas que se livram dos barulhos do dia a dia. Muitas vezes Deus está nos chamando, Deus está nos convocando. Nós estamos vendo esse chamado, nós estamos ouvindo esse chamado, mas os barulhos, o caos da vida, a correria do dia a dia não nos deixa atender esse chamado. Sabe, quando você ouve alguém te chamando e você quer fingir que não ouviu, porque você sabe que ela vai te pedir alguma coisa. Você não entendeu, deixa eu um pouco mais profundo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui é casado? Você já ouviu aquela voz lá no fundo assim, ó? Ô amor! Aí você fica assim, cara, ela vai me pedir alguma coisa. Se eu falar oi, ela vai saber que eu ouvi. E se eu ouvir, eu vou ter que fazer. Aí você fica só quietinho assim. Aí você ouve de novo assim lá de longe, ô amor! Aí de novo, né? Daí você ouve o passo assim, né? Eu tô te chamando e você não tá... Já passou por isso, não? Já, né? Eu sei que já. É óbvio que você já passou por isso. E por que eu tô falando isso pra você? Porque quantos de nós somos assim com Deus, cara? Deus está nos chamando, Deus está nos convocando, Deus está falando conosco. E a gente sabe que quando Deus chama, Ele pede alguma coisa. E a gente está fingindo que não está ouvindo. E a gente está fingindo que não está vendo. E a gente está fingindo que não é com a gente. E aí nós reclamamos, Deus faz da vida do outro, Deus provê na vida do outro, porque o outro pode e eu não posso, porque o outro consegue e eu não consigo, mas ninguém consegue ver as renúncias da vida do outro. Ninguém consegue ver o tanto de coisa que os outros abrem mão para viver o que estão vivendo. E por que eu estou falando isso para você? Para você entender que Deus chama a todos. Mas quem está disposto a se levantar e dizer, eis-me aqui, e na manhã seguinte juntar tudo e sair? E aí os dispostos a gente vê indo. E quem a gente vê indo, a gente vê Deus abençoando. E quem a gente vê Deus abençoando, a gente fica pensando, olha ali, homem de sorte, mulher de sorte. Mas e o tanto de coisa que nós precisamos abandonar para seguir a Cristo? Negar a nossa cruz, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos. Sabe, nós precisamos entender, meu irmão, que nós precisamos responder o chamado de Deus rápida e prontamente. E esse é o primeiro passo para nós podermos viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? O segundo passo. E aqui eu quero ser um pouco mais direto com você. Faça o que precisa ser feito. Vivemos dias, eu tenho a graça do Senhor de pastorear os jovens dessa igreja. E pastoreando os jovens dessa igreja, você sabe que hoje os jovens são a força motora do mundo. Contando com a experiência, a expertise dos mais velhos, contando com as histórias dos mais velhos, mas os jovens são a força motora do mundo. Você vai em uma empresa, você vê jovens de 20 a 25 anos trabalhando. Você liga para alguém, esse jovem provavelmente vai ter entre 20 e 30 anos, porque os jovens são a força motora do mundo. Mas o jovem tem um problema. Ele faz o que ele quer e não o que precisa ser feito. Eu, como pastor de jovens, também recebo muitas ligações de muitos empresários da igreja. Pedro, eu preciso de um cara para trabalhar aqui na minha empresa. Um cara ágil, um cara não sei o quê, um cara rápido, um cara... A minha resposta para essa pessoa dentro de mim é, se você achar esse cara, me avisa que eu também preciso dele. Todo mundo precisa desse cara. Qual é o problema? Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão fazendo o que querem e não fazendo o que precisa ser feito. E Deus está nos chamando nesses dias, meu irmão e minha irmã, para nós fazermos o que precisa ser feito e não para nós fazermos o que nós queremos. A igreja não é um lugar para você fazer o que você quer, a igreja é um lugar para você fazer o que precisa ser feito. Esses dias eu estava caminhando com uma pessoa e tinha uma criança com a gente. E essa criança estava reclamando, murmurando, eu estou cansado e não sei o que, e chutando as coisas, e bravo. E eu ouvi uma frase, vindo de longe assim.
Cara, homens fazem o que precisa ser feito. Homens não fazem o que querem, homens fazem o que precisa ser feito. E aquela frase mexeu comigo e eu já tinha ouvido isso, mas aquilo acendeu algo dentro de mim. Tem dia que eu acordo para fazer o que eu quero e não para fazer o que precisa ser feito. Isso precisa ser um ensinamento para nós, meu irmão. A vida não é sobre fazer o que você quer, a vida é sobre atender as demandas. Tem dia que você vai acordar, você vai sair da sua cama e você não vai querer fazer nada, mas as demandas batem na porta, mas os problemas batem na porta, mas as coisas batem na nossa porta, e aí entra o modo: eu preciso fazer, porque precisa ser feito. E Abraão nos ensina isso. Existem coisas que vão contra a nossa vontade, mas que precisam ser feitos. Nós estamos vivendo dias onde problemas precisam ser solucionados. Tem gente que demora demais para fazer o que Deus já mandou fazer. E por que está demorando? Porque quer fazer o que quer e não o que precisa ser feito. Que nesses dias, meu irmão, levantem homens e mulheres que fazem o que precisa ser feito. Sabe, na igreja, cara, no trabalho, em casa, maridos, esposas, filhos, filhas, funcionários, colaboradores, gerentes, diretores, homens e mulheres que fazem o que precisa ser feito e não fazem apenas o que querem, na hora que querem, quando querem, porque querem. Homens e mulheres que fazem o que precisa ser feito, que nós possamos sair desse lugar com essa responsabilidade dentro de nós. Eu quero provar a provisão de Deus, eu preciso fazer o que tem que ser feito e não aquilo que eu quero. Deus está nos chamando, meu irmão, para fazer o que precisa ser feito. E aí tem uma história que eu gosto muito, de um cara que fez o que quer. E esse cara se chama Ló. Ele é chamado por Deus para sair da cidade que ele estava, porque Deus iria destruir aquela cidade. E quando ele é chamado por Deus para fugir daquela cidade, porque Deus iria destruir, Deus dá uma regra clara para ele: fuja para as montanhas. Pega você, pega sua esposa, pega toda a sua família e fuja para as montanhas, fuja para os lugares altos, que lá não vai haver destruição. E Ló, então, ele ignora o chamado de Deus, ele ignora a palavra de Deus. E quando ele ignora a palavra de Deus, Deus ele é um pouco mais intencional, e Deus então envia anjos. E esses anjos chegam na casa de Ló e eles dizem: olha, Ló, você precisa sair, Deus vai destruir a cidade, pega sua esposa, pega suas filhas e foge, e sai daqui. Vou abrir um parênteses aqui, para você, homem. A mulher e as filhas de Ló estavam ouvindo toda essa confusão, estavam vendo tudo isso acontecer. E a história continua, e os anjos insistem: Ló, você precisa sair daqui, cara, Deus vai destruir a cidade. E ele não sai. Então os anjos o pegam pela mão e tiram ele da cidade, e ele diz: olha, tá bom, eu fujo, mas assim, Deus, eu não vou para as montanhas, deixa eu fugir para o vale, lá tem uma cidade pequenininha, que eu posso me esconder lá e eu posso ficar lá em segurança. E aí eles fogem, e quando eles estão fugindo, você conhece a história, a mulher de Ló olha para trás e ela vira uma estátua. Você sabe qual é o problema aqui? Um cara que não sabe resolver os seus problemas. Um cara que não sabe ouvir Deus. Um cara que não sabe atender o chamado de Deus na íntegra. Deixa eu falar uma coisa para você, homem de Deus que está aqui nesse lugar. Nós não fomos chamados para ouvir e atender o chamado de Deus 50%, 70%, 80%. Deus está dizendo: pega a sua mulher, pega a sua família e foge para as montanhas, para os lugares altos que eu tenho para você. E você está dizendo: não, Deus, assim, a minha ideia é melhor. Eu vou pegar minha mulher, eu vou pegar as minhas filhas e eu vou fugir para um vale, para um lugar escondido, uma cidade pequena. E aí está todo mundo à nossa volta vendo isso acontecer. O que gera na cabeça da mulher? O que gera na cabeça dos filhos? O meu pai, o meu marido não sabe para onde está indo. Saudade da cidade que era a nossa certeza, que era o nosso alicerce. Sabe, homens, nesses dias nós estamos sendo chamados por Deus para ser responsáveis pela nossa casa, para ser responsáveis pelo nosso trabalho, para ser responsáveis pela nossa família. Se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou ficar, fique. Faça 100% de tudo aquilo que Deus mandou fazer, porque quando a gente fica em cima do muro, meu irmão, a gente causa dúvida na nossa casa inteira. Você consegue entender isso que eu estou falando? Deus está chamando homens nesses dias que resolvem os seus problemas. Deus está chamando nesses dias homens e mulheres que não fazem o que querem, mas que fazem o que precisam ser feito, sem causar confusão na cabeça dos outros. Esse é um dos passos práticos para nós entendermos isso. O terceiro: obedeça sem fazer perguntas. A fé, ela não é especulativa, a fé, ela precisa ser seguida. A fé é aquilo que com os seus olhos fechados você enxerga, você crê, você pode ver Deus fazendo.
Nós vivemos dias de muitas perguntas, de muitos questionamentos. Parece que todo mundo virou filósofo, parece que todo mundo virou pensador da Idade Média. E aí nós estamos questionando tudo que tem que fazer, nós estamos questionando tudo que precisa ser feito. Nós vamos aprender com esse texto que nós acabamos de ler de Abraão, ele pegando tudo e indo sem questionar, sem duvidar, sem titubear. Ele pega, arruma tudo, pega o seu filho, pega a lenha, pega a faca, pega o jumento, pega os servos e ele vai. Porque na fé não existe questionamento, na fé existe crença. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, tudo aquilo que você fica questionando demais, você não acredita. Tudo que você fica gerando dúvida, e por que isso, e por que aquilo, e por que desse jeito, você não acredita. Eu tenho um arrepio de gente que chega na igreja e fica questionando a visão. Cara, a visão é muito maior do que pessoas, só segue a visão. Mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que a parede assim, mas por que o microfone desse jeito, por que quantas músicas, por que não sei o quê. A visão está assim, e a visão não vai mudar porque você quer. Se você acredita, se você tem fé, se a visão compactua com aquilo que você crê, cara, segue, mas não fica fazendo pergunta. A gente tem muita coisa para fazer, para ficar respondendo os seus questionamentos. Você consegue entender isso, meu irmão? Um funcionário que chega no seu trabalho, que chega na sua empresa e fica perguntando, mas por que isso, por que aquilo, que... Cara, esse é o sistema, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz. Você quer, a gente assina a tua carteira. Você não quer, vai embora que tem um monte de gente querendo. Pronto! Nós vivemos dias de muitos questionamentos, por que desse jeito? Sabe, cara, meu Deus! Eu me lembro que quando eu era criança, quando eu era pequeno, tá ali a mãe e o pai que não me deixam mentir. Eu era muito questionador. Sabe aquele tipo de criança chata? Você conhece alguma criança assim? Tá você assim no banco, dirigindo, a mulher do lado e a criança com a cabeça enfiada no meio do banco. Tá? E aí passa uma placa, por que daquele jeito? Por que aquilo? Por que aquela cor? Por que não sei o quê? Tem um monte de gente, cara, vivendo assim com Deus. Só que o problema não são crianças, é homem com barba na cara. É mulher com uma história de vida. Questionando tudo. Deixa eu falar para você e guarda isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Se você está questionando demais é porque você não acredita. Quem acredita e tem fé, junta tudo e sai na manhã seguinte. Se você acredita no propósito de Deus na sua vida, não fica perguntando como, quando, porquê, aonde, da onde. Pega, arruma a tua mala e vai. Consegue entender isso? Questionadores, pessoas que questionam demais, pessoas que querem saber de tudo, pessoas que ficam colocando ponto de interrogação no final de todas as suas frases. Essas pessoas não acreditam 100% na missão. Consegue entender isso? Amém? Você está aí? O nosso problema hoje em dia, meu irmão, minha irmã, não é saber a vontade de Deus. O nosso problema hoje em dia é não querer seguir a vontade de Deus, porque você quer que a vontade de Deus seja a sua. Porque eu quero que a vontade de Deus seja a minha. E por que eu fico questionando tanto? Para ver se Deus muda de ideia. Cara, não é verdade que é mesmo? Não. Faz o teu jeito é melhor. Já imaginou Deus falando isso para você? Não tem como, né? E a gente fica questionando tudo. O meu e o seu problema não é saber qual é a vontade de Deus. É seguir a vontade de Deus, sem querer colocar os nossos traços, sem colocar as nossas ideias. Deus não precisa que você o obedeça, mas você precisa o obedecer. É como um pai e uma mãe. Você não precisa obedecer o seu pai e a sua mãe. Ou melhor, seu pai e a sua mãe não precisam que você o obedeça. Mas você precisa obedecer eles se você quiser continuar tendo uma vida íntegra. Eu me lembro que na faculdade eu tinha uma professora. E essa professora era de... Não lembro. Era de uma coisa de matemática muito difícil. Eu nem lembro qual era a matéria. E era muito difícil, era impossível passar nas provas dela. E ela sempre falava uma frase que eu odiava, a vontade era tacar uma cadeira nela. Eu não preciso estudar, eu já estudei, eu já estou formada. Quem precisa estudar são vocês. Já ouviu isso de alguém? Já ouviu isso? Cara, dá uma raiva. Você não se sente um burro, você fica pensando, cara, é verdade. E aí você faz o quê? Você abaixa a cabeça e você vai estudar. Afinal de contas, quem precisa do diploma? É ou não é verdade? Assim somos nós com Deus, meu irmão. Deus já é Deus e Ele não vai deixar de ser Deus. Se você disser, Deus, eu não quero. Mas você pode fazer parte de tudo aquilo que Deus está escrevendo nessa terra. Quando você junta tudo e você vai. Você pode experimentar a provisão de Deus. Quando você junta tudo, você fecha os olhos e você diz, Deus, eu creio. Mesmo não tendo os sinais, mesmo não vendo, eu creio. Você consegue entender isso? Deus está nos chamando nesses dias para nós crermos naquilo que Ele nos prometeu, para nós crermos na provisão. E aí entra para mim o quarto ponto, é o melhor de todos.
obedecer é persistir. Fala para quem está do seu lado, obedecer é persistir. Tem muita gente que consegue persistir no erro, mas não consegue persistir na obediência. Tem muita gente que consegue persistir no pecado, mas não consegue persistir na obediência. Tem muita gente que consegue persistir em tudo na vida, só não consegue persistir na obediência. E aí eu quero lembrar você do texto que nós lemos, de um pai que pega o seu filho e o leva para um sacrifício. E esse texto parece meio pesado, né? E ele é mesmo. Mas ele é para nos ensinar algo poderoso, que obedecer é persistir. Abraão pega Isaque pela mão, com a lenha, com as facas, com os preparativos para o holocausto, com os seus servos, com os seus jumentos. E ele leva Isaque por um longo caminho de 3 dias. E aqui entra o que eu quero falar para você. Porque obedecer é persistir. É Abraão caminhando com Isaque do seu lado, sabendo que ele vai ser sacrificado. Obedecer é persistir, porque é você caminhar com o seu filho sem saber para onde ele tá sendo levado. Isaque entra na caravana de Abraão, talvez pensando que ia tomar um sorvete, talvez pensando que ia para o Beto Carreiro, talvez pensando que ia para Disney. Mas Abraão a todo momento sabia que Isaque estava sendo levado para ser sacrificado. Por isso que eu te digo que obedecer é persistir. No caminho da sua casa até o seu trabalho, passa 1 milhão de coisas na sua mente. E isso dura minutos e 3 dias. Obedecer é persistir, porque você sai de casa pensando numa coisa e você chega na reunião e fala totalmente outra. Obedecer é persistir, porque você sai de casa para uma reunião de alinhamento, para uma conversa, e você pensa, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro, eu vou destruir todos os argumentos dele. E você chega e você não consegue falar nada do que você planejou. Porque a gente muda de ideia. Porque a gente não consegue persistir naquilo que nós mesmos combinamos que nós iríamos fazer. E 3 dias, caminhando com o filho do lado, sabendo que ele está sendo levado para ser sacrificado. O que eu quero falar com você, meu irmão, nesse tema sobre persistir, é que nós mudamos de ideia muito rápido. E para experimentar a provisão de Deus, nós precisamos persistir na obediência. Posso te falar uma coisa? Quem persistiu na obediência de janeiro até aqui, colhe os resultados. Quem desistiu, colhe as lágrimas. Porque viu as coisas acontecendo. Você consegue entender isso? Se você seguiu os seus planos de janeiro até aqui, você está vendo os resultados da persistência. Mas se você desistiu e abandonou, você também está vendo os resultados da desistência. Sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Porque todos os dias é uma nova chance de nós continuarmos persistindo. Persistindo naquilo que Deus prometeu, persistindo naquilo que Deus confiou, persistindo naquilo que Deus fez e fará por nós. Persistir, meu irmão. Persistir é você olhar para o problema todo dia e persistir. Persistir é você olhar para as dificuldades todos os dias e persistir. É insistir naquilo que Deus prometeu. Tem tanta gente que fica insistindo nos erros. Tem tanta gente que fica insistindo nos pecados. E por que não insistir naquilo que Deus prometeu? E não por que insistir naquilo que Deus disse que faria? Sabe, obedecer é persistir na palavra, é não deixar ninguém interferir no seu processo de obediência. Obedecer, meu irmão, é melhor do que sacrificar. Mas tem gente preferindo sacrificar. Sacrifica todos os dias, sacrifica a sua vida, se entrega, porque não consegue obedecer. Porque não consegue persistir naquilo que Deus disse. Sabe, um dos grandes problemas de hoje em dia é que a gente ouve gente demais. Todos os temas que você pensar exatamente agora, existe alguém falando sobre isso. Todos os temas que você pensar exatamente agora, existe alguém ensinando sobre isso. O problema não é o que ensina, o problema é como ensina. O problema não é o que ensina, o problema é quem ensina. E nós estamos vivendo dias onde muita gente está ensinando sobre muitas coisas, sem ter os resultados, sem alcançar os objetivos.
E sabe de uma coisa, meu irmão? Nós estamos ouvindo gente demais. E tem coisa que Deus vai fazer na minha e na sua vida, que é só nós. É só você e Deus. É só você, a sua casa e Deus. E Abraão nos ensina um princípio grandioso. Quando ele arruma todas as suas coisas para ir sacrificar o seu filho. Ele pega os seus servos, ele pega os jumentos, ele pega a lenha, ele pega tudo. Mas na hora de subir o monte, ele diz assim: agora é eu e o menino. Tem coisa, meu irmão, na minha e na sua vida que não é todo mundo que vai estar assistindo, que não é todo mundo que vai estar aplaudindo, que não é todo mundo que vai estar vendo. Você consegue entender que tem coisa na minha e na sua vida que é solitária mesmo, é solidão mesmo, que ninguém vai conseguir assistir, que ninguém vai poder ver. Tem coisa na minha e na sua vida, meu irmão, que é só você, talvez a sua esposa, talvez os seus filhos. Isso me ensina algo poderoso. A nossa família e a nossa casa precisa provar do Deus que a gente serve. Sabe que talvez homens aqui precisam fazer? Pegar sua mulher: amor, dá a mão aqui. Agora eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo. Amor, dá a mão aqui. Agora eu vou te mostrar o que é um Deus de provisão. É você pegar os teus filhos e dizer: filho, papai não consegue dar tudo o que você quer. Papai não consegue fazer tudo o que você pensa. Mas dá a mão aqui, que papai vai te mostrar o Deus que papai serve. Abraão sempre sabia que aquilo ali não seria um sacrifício. Abraão sempre sabia que aquilo ali seria uma adoração. Tanto é que quando ele está no pé do monte, ele diz: fiquem aqui, que eu e o menino vamos lá adorar, e a gente já volta. Isso é ter fé. Fé é você olhar para sacrifício como se fosse adoração. Fé é você pegar todos os seus, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Mesmo quando todo mundo, olha lá, está se sacrificando, está dando a vida. Isso aqui não é sacrifício, isso aqui é adoração. Vem cá, que eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo. Eu me lembro, no dia que eu e a Bia, a gente falou que a gente ia casar. A gente tinha 18 anos, 17 anos. E a gente marcou o casamento para quando a gente tivesse 18 anos. E meu irmão, em qualquer lugar do mundo, casar com 18 anos é uma loucura. Mas eu sempre tive uma certeza dentro de mim: casar com 18 anos para mim não vai ser um sacrifício, é uma adoração. Porque o que eu mais ouvia, cara, você está sacrificando tua juventude, mano. Você está sacrificando os melhores dias da sua vida. Os 18 até os 25 anos é a vida que você mais aproveita, cara. É o momento que você mais ganha dinheiro, é o momento que você mais consegue produzir, é o momento que você mais consegue aproveitar a vida. Você sabe o que eu pensava dentro de mim? Isso aqui não é um sacrifício, cara. Tem coisa que eu preciso fazer agora para adorar a Deus. E eu sei que quando eu fizer, a minha adoração vai subir aos céus como um aroma agradável aos olhos de Deus, às narinas de Deus, ao coração de Deus. E isso tudo vai fazer com que a provisão de Deus venha sobre a nossa vida. Para mim, casar não era um sacrifício, era uma adoração. Aos meus 18 anos, quanta coisa você já abriu mão na tua vida, até aqui, que para você não foi um sacrifício, foi uma adoração. O que Deus pede para mim e para você, na maioria das vezes não são sacrifícios, são adorações. Por isso que tem hora que Deus pede para você largar algumas pessoas, por isso que tem hora que Deus pede para você largar alguns lugares, por isso que tem hora que Deus pede para você sair de alguns ambientes. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, nunca foi sobre Isaac, sempre foi sobre o coração de Abraão. Ou você acha que Deus é doido de querer a morte de uma criança? Deus só queria saber aonde estava o coração de Abraão. Tem coisa que Deus pede para mim e para você, não é porque Ele quer roubar o que é teu, não é porque Ele quer o que é teu. Deus só quer saber aonde está o meu e o seu coração. O coração de Abraão não estava em Isaac porque ele levanta a faca, porque ele prepara o holocausto, porque ele prepara o altar, porque ele coloca as lenhas. Quanta coisa Deus pede para mim e para você e a gente nem se mexe, finge que não é com a gente. Aonde está o nosso coração? Essa palavra toda que eu trouxe para você é para chegar nesse ponto e fazer você entender que na vida não é sobre coisas, é sobre pessoas. Deus nunca quer o que é seu, Deus quer você.
Essa história toda nos ensina algo poderoso. Deus não queria Isaac, Deus só queria saber aonde estava o coração de Abraão. Aonde está o meu e o seu coração? Aonde nós estamos depositando o nosso coração? Onde nós estamos colocando o nosso coração? Sabe, aonde eu e você estamos depositando aquilo que temos e aquilo que somos? A vida com Deus é sofrida, e é claro que é, porque é negar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz, é seguir a Deus, é fazer o que todo mundo está deixando de fazer, ou é na hora que está todo mundo fazendo, não fazer. Essa é a vida com Deus. São sofrimentos, são sacrifícios, mas quando nós entendemos que tudo o que eu abro mão para Deus é uma adoração, eu estou adorando a Deus, aí eu consigo entender o texto de 2 Coríntios, quando Paulo escreve dizendo: pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E aí olha o que o texto continua dizendo: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você sabe o que Abraão estava vendo ali? Um filho em cima de um holocausto, com um monte de lenha, uma faca na mão dele, e agora ele precisava sacrificar o seu filho. Era isso que ele estava vendo, com os seus olhos físicos. Ah, meu irmão, você precisa entender isso. Mas com os olhos espirituais, ele já estava vendo aquele cordeiro pendurado pelos seus chifres, porque o Deus da provisão estava ali, antes de subir aquele monte, e ele já tinha dito: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos lá adorar a Deus, e voltaremos. Você sabe o que a sua casa precisa ouvir? Os seus filhos precisam ouvir você dizendo: olha, papai não pode te dar tudo, mas eu creio em um Deus de provisão. É você entrar na sua casa e dizer: amor, eu sei que está dando ruim, mas assim a gente crê num Deus de provisão. É você chegar no seu trabalho e você dizer para os seus funcionários: olha, nós não estamos conseguindo bater as metas, eu não sei o que está acontecendo, o mercado está volátil demais, mas de uma coisa eu sei, eu creio no Deus da provisão, e esse Deus da provisão se torna um atributo eterno de Deus, o Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus da provisão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. O Deus que provê é o Deus que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. É o Deus que nos surpreende, é o Deus que superabunda sobre nós. Ah, meu irmão, o Deus, o Jeová Jireh, esse Senhor, Ele está na minha e na sua vida, Ele está em nós e Ele efetua através de nós. O versículo 7 e 8 são os mais difíceis para alguém ouvir. Isaac disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ah, meu irmão, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o holocausto, meu filho. Essa precisa ser a minha e a sua resposta para os nossos problemas. Deus mesmo há de prover. O mesmo Deus que proveu ano passado, o mesmo Deus que proveu até aqui, é o mesmo Deus que continuará provendo. O mesmo Deus que fez, é o mesmo Deus que faz, é o mesmo Deus que fará. Deus mesmo há de prover. Não foi Ele que disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te farei pai de multidões. Agora Deus vai levar o meu único filho. Não, peraí, não é esse o Deus que eu creio. O Deus que eu creio não é o Deus que toma, o Deus que eu creio é o Deus que dá. O Deus que eu creio não é o Deus que tira, o Deus que eu creio é o Deus que entrega. Então uma coisa eu sei, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, meu filho: Deus proverá. Deus proverá sobre a sua casa, meu irmão. Deus proverá. Deus proverá sobre nós, Deus proverá sobre os nossos. Eu quero encher o seu coração dessa expectativa que Deus proverá. Deus proverá de semente ao que semeia. Deus proverá na minha e na sua vida. Deus proverá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. O Deus que provê. O Deus que provê sobre nós, o Deus que provê na nossa mesa, o Deus que provê no nosso trabalho, o Deus que provê na nossa casa, o Deus que nunca deixou faltar, o Deus que nunca deixará. Esse é o nosso Deus. Mas quando nós entendemos que esse texto nunca foi sobre Isaac, sempre foi sobre o coração de Abraão. Talvez até aqui você não está provando as provisões de Deus, porque o seu coração ainda está em muitas coisas. Você consegue entender? Nosso coração está nos problemas, nas dificuldades, nos anseios da nossa alma. E aí nós não conseguimos provar o sobrenatural de Deus.
O que Deus quer fazer nessa manhã, meu irmão, escute isso. Escute isso. É remover o nosso coração das coisas e fixar o nosso coração nele, o Deus que provê. Você consegue entender isso? Às vezes nós olhamos para os nossos recursos, sendo muitos ou sendo poucos. Às vezes nós olhamos para o nosso emprego, sendo bom ou sendo ruim. Às vezes nós olhamos para as nossas forças, sendo muitas ou sendo poucas também. Mas o que Deus quer fazer nessa manhã é tirar os nossos olhos das coisas, é tirar os nossos olhos do nosso Isaac, o nosso filhinho que está ali, a promessa, ele, o exaltado, o desejado. Tirar o coração das coisas e colocar o nosso coração em Deus de novo. Posso te falar uma coisa? Muitas coisas nos roubam de Deus, e por isso que Deus pede elas, porque Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide com hora extra no trabalho, Deus não te divide com mais amigos, Deus não te divide com mais uma noite de ferino, Deus não te divide com mais algumas horas dedicadas à sua faculdade. Deus não te divide com nada nem com ninguém. Não estou dizendo aqui que você não pode aproveitar a sua vida, não estou dizendo aqui que você não pode fazer hora extra, não estou dizendo nada sobre isso. O que eu estou dizendo é sobre aonde está o seu coração. Você consegue entender isso? Deus não divide o seu coração com nada e com ninguém. Se for preciso, Ele tira, se for preciso, Ele toma. Mas hoje fica um ensinamento: Deus não quer o que é teu, Deus quer você. Deus não quer as suas posses, Deus não quer os seus bens, Deus quer você. Se você tem muito ou se você tem pouco, não importa. Deus olha para vidas, Deus olha para corações, é aqui dentro. Talvez hoje você chegou aqui precisando provar da provisão do Senhor, da providência de Deus. O Deus que provê está nesse lugar, mas antes de prover, Ele sonda o coração, se está nas coisas ou se está nele. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar.